Opa, voltamos aqui. Vou colocar o Paulinho já. Já te convidei, Paulinho. Aí. Oi, Opa, voltamos. e aí? E aí, tá ouvindo? Eu Tá, tô te tá ouvindo tranquilo? normal, tá igual como tava antes. Maravilha. Qual que é a história que você tem? É uma história que eu acho que marca tudo que aconteceu depois, que é o seguinte: o Stanislavski, isso é uma história que tem no livro da Beatriz Picon-Valan, que ela conta, que é uma estudiosa de Meyerhold, que ela diz o seguinte: o Stanislavski não estava conseguindo montar um espetáculo do Maurice Maeterlinck, que era A Morte de Tinta Gilles. Aí ele chama o Meyerhold, que estava fazendo sucesso no interior da Rússia e tal. Tal. Aí o Meyerhold vai para lá e ele monta um estúdio para o Meyerhold. E o Meyerhold fica lá 6 meses, ensaiando e criando as dinâmicas dele, já o começo da biomecânica, trancada ali. Assim. Um dia, 6 meses depois, o Stanislavski fala assim, pô, eu quero assistir para ver como é que tá. E entra para assistir. Aí ele começa a assistir e dizem que com, sei lá, 10 minutos de ensaio, o Stanislavski se levanta e grita, mais luz, mais luz! E que aí o Meyerhold vira para ele e fala assim, não, mas a luz é essa é a luz que eu escolhi. Ali estava firmada toda a diferença entre o teatro psicológico, o teatro naturalista e tudo que vai acontecer depois, em vários aspectos, mas principalmente nesse aspecto visual, em que a luz passa a ter uma função dramática, uma função de linguagem e começa assim, e isso ele começou a descobrir sozinho lá trancado com 10 refletores, entendeu? E eles ficam amigos a vida inteira. Stanislavski protege Meyerhold. Meyerhold só é assassinado um ano depois que o Stanislavski morre. E eles passam a vida inteira trocando ideias, informações e pensamentos sobre as duas maneiras de ver teatro, que acabam sendo as duas formas que se desenrolam de várias maneiras pelo século XX, né? Entendi. É, A gente. Cara, e aí a gente tá na esfera do teatro, mas vamos agora pra. Na área de show você iluminou muita gente, né? É o quê? Porra, na área de show você iluminou Maria Bethânia, Edson Cordeiro, Ivan Lins, Paulinho da Viola, Zélia Duncan, Francis Haime, Paulinho Mosca, Marcos Sacramento, Geraldo Azevedo, Selma Reis, Calbi Peixoto, Oswaldo Montenegro, Ângela Maria, Olivia Haime, Ângela Rorô, Miquinhos Amestrados, Blitz e vários outros. Caraca, velho, que isso? Que ano que você já fazia teatro e tal, e que ano que você passa a fazer a linha de show também? 90. Já em 90, já com o show do Edson Cordeiro. Ah, Esse tá. pelo Flávio Marinho, que é um amigo querido, um diretor com quem eu trabalhei também a vida inteira, está fazendo o prefácio do meu livro. Tá. Me dá 2 segundos que eu acho que eu vou ficar sem bateria. Desculpa. Ah, tranquilo. Tive que pedir aqui o carregador, porque senão vai acabar a bateria e a gente fica sem se falar. Em 90 eu faço esse show do Edson Cordeiro, que é um show que bate todos os recordes de público e tal. E a partir desse show, porque o que acontece é o seguinte, nesse período, na década de 90, chamava-se muitos diretores de teatro para dirigir os shows. Depois, quando faliram, quando veio a coisa da internet e tal, e as gravadoras começaram a falir, os diretores de teatro pararam de ser chamados. Então, eu começo a parar de fazer show. Então, esse período todo de show é mais ou menos da década de 90, começo da década de 90 até o começo da década de até 2000 e pouco, assim, 2004, então eu ainda faço muitos shows. Ah, Depois, o que alguém puxa um AC pro Paulinho? é meio isso que vai acontecer aqui agora. Tá lá no chão do computador. Aí, eu fiz esses shows todos assim, com direção de Jorge Fernando, direção de Flávio Marinho. Cara, desculpa, começou uma coisa aqui em casa que minha filha Não, apareceu. incrível, cara. É a vida como é. Depois eu mostro ela. E aí, tá falando dos shows, né? E aí é isso, quer dizer, eu comecei a passar meio de um show pro outro e tal. Mas o que acontece, cara, é que o esquema de show hoje, por exemplo,
praticamente o iluminador tem que viajar com o show, porque hoje você não consegue mais fazer uma luz que se reproduza. O cara Sim. faz uma luz com, sei lá, 30 moving lights e vai para um outro lugar que tem 4, ou tem metade dos refletores. Então é muito importante que o iluminador seja o próprio operador, que ele vai criando uma luz a cada lugar que ele está, né? Eu não sei você, mas eu, por exemplo, cansei um pouco dessa tecnologia toda, né, que é investida no show, e eu procuro fazer hoje, ou, por exemplo, eu fiz um show, o projeto de luz de um show, que se chama Noites de Orfeu, é um show com o Tony Garrido, né? Uhum. E é um show que ele canta Baden Powell, Tom, Vinícius, enfim. E eu procurei fazer esse show sem tecnologia. Então esse show ele tem par, ele tem elipso, tem Fresnel e tem PC. Então, É tão legal já... isso. É tão legal isso. Fala. Ah, tá. Então ele basicamente ele só tem iluminação convencional. Além de você conseguir ter esse mapa sempre, eu consegui fazer algo que era resgatar um pouco essa história, essa coisa artesanal da luz na linha de show, entendeu? É muito bonito. O meu irmão fez uma luz para a Zélia Duncan. Meu irmão foi iluminador da Zélia Duncan há muitos anos, assim, que também não tinha nenhum moving light, eram só P6 e lâmpada par. E foi a luz mais bonita que eu já vi de show na vida, assim, uma luz inesquecível mesmo, assim, uma luz muito simples, mas perfeita, sabe? Porque eu acho que o que às vezes confunde os iluminadores, assim, principalmente a galera que está começando e tal, é essa perseguição da luz bonita, sabe? Eu acho que o iluminador, ele não tem que perseguir a luz bonita. O iluminador, ele é um artista, ele persegue o belo. E o belo, às vezes, é cru, é nada. É você não botar quase nada em cena. Às vezes, você botar uma luz de serviço é o belo da peça. Entendeu? Então, essa percepção... Eu, por exemplo, cara, quando eu me envolvo com um espetáculo, eu não gosto nem de ler texto e tal. Eu prefiro ver o primeiro ensaio, às vezes até uma leitura, para ter uma percepção como espectador. Porque essa percepção como espectador, estou tentando melhorar a luz em mim, que está horrível. Essa percepção como espectador é o que vai me unir ao espetáculo, entendeu? Se o espetáculo te tocar como espectador, você pode ter 20 moving lights ou 4 PCs que você vai conseguir fazer a luz. Porque Exato. você vai ver o que você sente. Outro dia eu dei uma oficina em Goiânia, um workshop, na verdade, de 2 dias, e eu fiz um exercício com ele super simples, que eu peguei um rapaz, pedi para ele levantar e atravessar, aí nós fizemos uma roda, né? Todos sentados, né? Pedi para ele levantar e atravessar a roda. E voltar para o lugar dele e sentar de novo. Uma ação super simples. Aí perguntei para uma pessoa da roda assim: o que você viu? Aí ela falou: um rapaz andando. Aí perguntei para outra: o que você viu? Ela falou: uma linha. Aí eu falei: o que você viu? Ele falou assim: um rapaz envergonhado. Aí cada um falou uma coisa, eram 10 visões totalmente diferentes. Então não existe a luz certa. Existe o que eu chamaria de luz certa, é uma luz que realmente vem da tua conexão como iluminador com o que você está iluminando. Se isso existir, você não vai errar. Inclusive porque se você fizer alguma coisa que não seja do agrado da direção ou na linha do pensamento da direção, aquilo vai gritar, aquilo vai explodir. Você vai perceber que não está conectado, porque a gente não se conecta só com o espetáculo, a gente se conecta com tudo que está em volta dele, se conecta com o figurinista. Eu, por exemplo, cara, eu acho que teatro, a gente se conecta até com o segurança. Eu Sim, chego claro, com certeza. a camareira, o contra-regra, o cara que está faxinando o palco, aí daqui a pouco chega o cenógrafo, aí você fala com o iluminador, o maquiador, quando chega, você dá um beijo nele, aí o coreógrafo senta do teu lado e faz um comentário, entendeu? Eu cansei, teve uma época que eu fazia muito festa de final de ano, eu ouvia até pai de bailarina mirim, bailarina de 6, 7 anos, o cara chegava do meu lado e falava assim: tá vendo aquela gordinha lá no fundo? É minha filha, você pode botar mais luz nela? E eu botava, porque ele estava me ensinando a iluminar o palco. Então a gente tem que estar com a escuta muito aberta, entendeu? A luz não é a nossa luz, é a luz da peça. Então a gente, para buscar a luz da peça, o Domingos de Oliveira dizia que a nossa função era descobrir a peça que já existia. E a função dele como diretor era ficar cavucando até achar a peça. Mas a peça já estava lá.
eu sinto muito isso como iluminador também, sabe? A luz já está lá, ela é concretizada pela energia das pessoas que estão envolvidas, pela energia não só dos atores, mas das pessoas que estão sentadas assistindo. Às vezes você tem uma ideia de luz baseado num comentário que alguém fez do seu lado, a emoção que alguém teve do seu lado, num cafezinho que você toma. A luz não vem sempre da cena. Muitas vezes a luz vem de madrugada, numa angústia que você tem, que você não sabe nem o que você vai fazer. Eu canso de ir para o teatro sem saber exatamente onde vão ficar os refletores, mas eu sei que eles estão dentro de mim. Entendeu? E aí você vai fazendo. Eu tenho uma coisa que, de um tempo para cá, as pessoas começaram a me perguntar, né? Pô, mas a história de fazer luz bonita, né? E aí eu tenho dito que, primeiro que eu, por um tempo, eu vou falar que eu fazia luz querendo que ela ficasse bonita. Eu acho que isso também, Normal. eu acho que com a experiência você vai entendendo que a luz você não tem que fazer ela para ficar bonita. Você tem que fazer ela para atender a obra. E se ela vai ficar bonita, ela vai criar esse corpo bonito, essa beleza sozinha. Porque Claro. ela atendeu a obra, né? Claro. E outra coisa, a gente lida com um elemento que é muito subjetivo e muito bonito em si. Se você, por exemplo, acender. Uma vez eu fiz um exercício numa outra oficina que eu dei em Fortaleza, que eu acendi um foco, sabe? Só um foco em cena. Aí você pergunta para a turma assim: quantas luzes tem aqui? E a maioria das pessoas responde: uma luz. Só que se você acender essa luz rápido, é uma luz. Se você acender ela bem devagarinho, é outra É luz. outra luz. Passar sua mão por dentro dela, é outra luz. Se você estiver já dentro da luz quando ela acender, é outra luz. Então, isso imagina com um foco. Você imagina isso multiplicado pela quantidade de luzes que a gente às vezes tem possibilidade de usar, né? Então, Sim. é um elemento de muita. Ele já é um elemento de muita beleza. O Guilherme aqui, Alves, meu querido também, que trabalha com a gente na Artlight, está falando, não esquece de falar da mesa no proscênio. É porque isso é uma piada engraçada, que é o seguinte: toda vez que eu chego no teatro, a primeira coisa que eu faço é botar uma mesa. No dia da montagem, né? É botar uma mesa no meio do palco e uma cadeira. E você sabe de onde vem essa história? Ah, eu faço isso também. Você faz? Mas você sabe de onde vem a minha história? Não. Ou não? Uma vez fizeram uma entrevista em Serra Pelada. Lembra de Serra Pelada? Sim. Aquele montão de gente pegando ouro, catando ouro, e tinha um cara magrinho com uma mesa. O cara ia lá, entregava o ouro e ele comprava o ouro. O outro vinha, entregava o ouro, comprava o ouro. Aí o repórter da Globo vira para ele e fala assim: vem cá, você não tem medo não de lidar com esse dinheiro todo, esse ouro, não sei o quê? Aí o cara falou assim: rapaz, aqui quem tem mesa é chefe. Eu adorei essa história e por causa desse cara eu passei sempre a botar essa mesa, porque vira uma referência, todo mundo vai ali para ver o mapa, todo mundo sabe onde está o assistente, porque normalmente eu nem fico na montagem. Então, o assistente está ali, todo mundo quer falar com o assistente, vai até ali está o mapa, não fica uma coisa andando louca pelo palco, entendeu? Não fica uma coisa desengrenada, né? E brasileiro gosta de uma mesa, né? A gente bota uma cerveja ali, bota um café, já bate um papo. Ô, Paulinho, olha só, nessa segunda etapa a gente tem 45 minutos ainda. Tá bom. Então, eu tenho 11, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito perguntas para te fazer. Eu vou responder mais. Eu acho que são perguntas interessantes. Tá. Então, como surgiu a ideia de montar uma empresa de iluminação paralela ao trabalho de iluminador? Aquele mesmo cara que eu falei lá no início, o Leonardo Franco, que foi o primeiro cara que me contratou, em 1990 ele foi ver Uma História de Borboletas, essa peça que eu falei do Gilberto Gavronski. E aí, quando terminou, ele falou assim: Paulinho, você tem que parar de dar dinheiro para essas empresas todas, cara. Tem que ter tua própria empresa. Teu filho vai nascer esse ano, não sei o quê. Aí eu falei: pô, Léo, mas como é que eu vou montar uma empresa? Tem que ter um lugar para guardar material, não sei o quê. Ele falou: não, eu tenho lugar, você guarda lá na garagem da minha mãe. Aí eu fiquei com aquela ideia na cabeça, liguei para ele uns dias depois, falei: Léo, tá bom, vamos embora, vamos começar a montar uma empresa então. Aí comprei lá uns 10 PC sapão, 20 PC sapão, não lembro. A minha mãe ficou tão emocionada com os PC sapões que eu comprei, que ela fez uma tábua em cima dos PCs e fez um jantar pra gente em cima dos refletores. Caramba! E aí a gente montou. Só que o tal do lugar da empresa da mãe do Léo era uma clínica de cirurgia plástica.
Então, o que acontecia? As pessoas iam lá para alugar equipamento e tinha uma pessoa com band-aid no nariz, com band-aid no ouvido. Era uma coisa horrorosa, não tinha sentido. Eu falei, Léo, não dá, temos que sair daqui. Aí eu fui para o escritório no centro e levei a Artlight para Tijuca, para um galpão na Tijuca. Ó, o Carmen de Amor está te mandando um abraço. Um beijo enorme. O Carmen é mestre total, querido. Em Luz a gente faz muitos amigos, né? O pessoal da Luz, modéstia à parte, a gente é muito legal. Eu acho a galera mais legal. Eu amo a galera de cenário também, tenho muitos amigos, mas a galera de Luz é espetacular. Nossa Senhora, não sei se isso já vem lá do Jorginho, Aurélio. Outro dia eu estava separando aqui, que eu estou querendo fazer um evento de iluminação aqui no Rio, as iluminadoras, né, que tem no Brasil. E aí eu comecei a notar as que eu conheço. Aí estava em 35. Aí eu mandei uma mensagem para a Kátia Barreto e falei, Kátia, eu estou querendo fazer uma relação. Aí ela me mandou 134. Que incrível. Então a gente está vivendo agora uma época das mulheres na iluminação, porque quando eu comecei não tinha nenhuma mulher fazia luz. A Kátia acho que foi uma das primeiras, assim, Leísa Vidal, também minha amiga. Tinha uma iluminadora que iluminava a Carlota Portela, que eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente, mas uma grande iluminadora também aqui do Rio. Mas muito poucas mulheres faziam luz nesse período, assim, sabe? E hoje a gente tem iluminadoras extraordinárias. Comigo trabalha a Nina Balbi. Tem um monte de gente maravilhosa. Não, e é incrível que elas cada vez mais tomem esse espaço, né? Não, eu conheci a Cláudia de Bem lá É Cláudia do Bem, né? É de Bem. Cláudia de Bem. Cláudia de Bem. Que é uma filósofa, né? É uma filósofa. A Cláudia, entre as muitas coisas incríveis que ela falou lá em Goiânia, que ela estava em Goiânia também, ela disse que teve um período que ela estava em crise e tal, e ela resolveu estudar fogueira, a luz das fogueiras. Eu que estou estudando agora a história da iluminação, lembrei do vídeo dela, e aí você lembra, cara, essa coisa do fogo, né? Como o iluminador é o fogo, né? Nós somos o fogo, cara. Nós somos nós vamos lá na origem do teatro, entendeu? Os caras dançavam em volta de uma fogueira, a gente já estava lá, sacou? Os malucos entravam com uma tocha em cena no teatro grego de dia, representando a noite. Faziam espelhos para refletir a luz do sol, para criar uma coisa de Deus ex machina, para resolver as tragédias. Já era luz, já era gente lá, entendeu? A gente sempre teve. O Meyerhold... Deixa eu só te falar desculpa te interromper. Só uma frasezinha do Meyerhold que eu amo, que serve pra gente, mas serve para todo mundo, de teatro, de arte e tal, que ele falava o seguinte para os atores dele. Ele dizia assim, nós de teatro somos herdeiros de um passado milenar, somos cidadãos do presente e agentes do futuro. E é nessa linha que a gente faz o nosso trabalho. Eu acho isso uma coisa tão simples de ser dita, mas tão fundamental. Genial, tão incrível, cara. Uma hora como essa que a gente está vivendo, né? Desculpa, fala. Não. É que tem a Deise Calaça, né? Que a Deise, na verdade, tem uma história, que ela é ex-delegada, né? Deise Calaça. Essa é a iluminadora que eu estou querendo lembrar. É porque eu nunca conheço muito a Deise, infelizmente, mas é a Deise. Mas ela é ex-delegada, né? Que incrível isso, né? Então, docíssima, maravilhosa, um amor. O Felipe Antelo pediu para fazer uma pergunta que é o seguinte: fala sobre o espetáculo que você fez aqui, que a luz era só um refletor. Não, que era uma lâmpada. Era uma lâmpada. Uma lâmpada. Na Solidão dos Campos de Algodão. É que tem uma história engraçada desse negócio do Na Solidão, que foi o seguinte: eram 2 espetáculos dirigidos pelo Gilberto Gavrões, Na Solidão dos Campos de Algodão e A Dama da Noite. E A Dama da Noite tinha uma estrutura de luz incrível, cheia de coisas que ele mexia, ele andava dentro da estrutura, ele ligava, desligava, ele se auto-iluminava, era cheio de efeitos. E o Na Solidão dos Campos de Algodão era uma lâmpada, que acendia e apagava, abaixava e acendia. Porque o Na Solidão dos Campos de Algodão é o encontro de um dealer, um cara que tem um negócio para vender, que você não sabe o que é, e um cara que quer comprar, e você não sabe o que ele quer comprar. E aí é um texto filosófico do Bernard-Marie Couttet, e é basicamente essa coisa de você entrar no mundo de querer participar do mundo, de querer fazer sucesso, ou a sua incapacidade de entrar nesse mundo. O espetáculo fala basicamente sobre isso. E aí eu fechei o conceito
dessa ideia da luz em uma lâmpada. Às vezes você está na luz, às vezes você não está na luz, às vezes você... A luz era uma lâmpada que ficava clara, às vezes muito clara, assim, estourava na cara da plateia, às vezes era quase nada, você tinha que forçar a vista para ver, e era só isso durante uma hora. No final tinha um estrobo, eles dançavam, tinha um estrobo que tocava, que piscava e tal. Aí eu fui indicado ao Prêmio Chão em São Paulo, com essa luz. Que ano foi isso, Paulinho? Putz, não vou lembrar de jeito nenhum. 97, uma coisa assim. Tá. E aí, por aí. Aí eu falei, pô, os caras erraram. Os caras deviam querer estar indicando a Dama da Noite, indicaram Na Solidão dos Campos de Algodão. Aí eu liguei para lá. Falei com a moça lá do Prêmio Chão, falei, desculpa, eu acho que teve um engano aí e tal. Você pode conferir com o pessoal do júri e tal. Aí ela foi ver e não era verdade. Quer dizer, ali eu entendi que luz já estava sendo vista como um conceito, como um pensamento mesmo. Porque aquilo ali era um absurdo do absurdo. Os caras indicaram uma luz feita com uma lâmpada que acendia e abaixava, entendeu? E ali eu falei, pô, tá rolando, entendeu? Tá rolando. Nós hoje somos... Porque quando eu comecei a fazer luz, cara, era um perrengue para você botar o nome do iluminador junto do cenógrafo e do figurinista. A gente vinha lá embaixo, entendeu? Só quem conseguia isso era o Jorginho, Aurélio, Neném, Maneco já estava conseguindo também, mas, pô, era um perrengue. E eu briguei por muita coisa. Eu briguei por a gente trabalhar de dia, não trabalhar de madrugada. Eu briguei por ter diária de alimentação. Eu briguei para ter nome do lado do cenógrafo e do figurinista. Eu briguei para a gente ter horário de começar e horário de acabar. Por ter o assistente ganhar mais. Foram muitas brigas. Assim, diária do sindicato, não existia diária do sindicato. A gente brigou por diária do sindicato. Foram muitas lutas, assim. Eu participei de muita coisa. A Abric, quando começou, era na minha casa. Eu participei de... Eu sou louco para voltar com a Abric num âmbito mais concreto, menos cibernético, sabe? A gente realmente agir como... Agora, por exemplo, a Abric poderia... Aqui, ó, o César não ser com Z. É o quê? É para o César não ser com Z. Não entendi, desculpe. De repente as pessoas na ficha técnica escreviam César com Z. Ah! Não, era falta de cuidado mesmo com os iluminadores, entendeu? Oi, meu amor. Ó, minha filha. Ah, que incrível. Não, tranquilo. E Paulinho, como que chega a era dos musicais na sua vida? E como você chega a se tornar um dos principais nomes da luz no cenário musical do Brasil? Não, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, foi um conjunto de coisas. Eu trabalhei muito no Teatro Municipal um pouco antes do boom dos musicais. E lá eu fiz muita ópera e muita dança, muita coisa. Eu era contratado pelo Municipal, por exemplo, para receber 5 coreógrafos estrangeiros. E aí eu fazia um mapa só de 5 mapas. Então eu aprendi muita coisa no Teatro Municipal. E aí quando começa porque quando eu comecei a fazer os musicais, ninguém ia no musical. Fazer musical era super cafona. E eu fazia os musicais do Cláudio Botelho e do Charles Miller. Que ano isso? Isso é 90 também, 92, por aí. Não ia ninguém. Quando iam 20 pessoas, a gente pegava o dinheiro e ia comer uma pizza, entendeu? Assim, e assim, eles batalharam muito. O Cláudio Botelho e o Charles Miller, quando chamam eles de reis dos musicais, não é à toa. Esses caras ralaram muito para fazer o musical ser respeitado, assim. E eu fui aprendendo a amar musical através deles, do Flávio Marinho, da Bibi Ferreira, as pessoas que dirigiam musical na época, né? Jorge Fernando e tal. Então, só para não te cortar. Então, essa história do musical, no Brasil, ela não está ligada à enxurrada dos grandes musicais americanos aqui dentro. Ela começa antes. Não, o Brasil tem uma tradição de musicais do Carlos Machado, né? Da época da Cinédia. Então, o Brasil é um país que tinha musicais, tinha teatro de revista musical muito forte. E aí há um buraco na época da ditadura. Começa a se fazer como se fosse uma espécie de pornochanchada no teatro de revista mais sacana, mais coisa que era o que dava para fazer na época. Quando acaba a ditadura, o teatro musical vai voltando aos poucos. Tá. Mas essa entrada de teatro musical, vindo de fora, foi um pouco depois. Foi mais ou menos uns 6, 7 anos depois
do início do trabalho dessa turma aí que eu estou falando. Jorge Tacla, Cláudio Botelho, Charles Miller, Flávio Marinho, Jorge Fernando, Tadeu Aguiar, essa turma, que foi a turma que começou com a coisa dos musicais. E aí, o que aconteceu? Eu acho que o que aconteceu comigo foi o seguinte: a maioria dos iluminadores de teatro não sabia mexer em moving light. Eram iluminadores de teatro. E a maioria dos iluminadores de show, que mexiam em moving light, não tinha experiência com teatro. E eu tinha experiência em teatro, dança e canto. Né? Então, assim, eu fiz muita ópera. E a ópera é isso. A ópera é uma junção de todas essas áreas, entendeu? Então, eu fui uma das primeiras... Tanto que eu operava moving light, cara, na ETC, que pouca gente sabe operar, na ETC Express. Pouca gente sabe operar. Eu fiz a Avenida Q ali, entendeu? Caramba. E aí, como eu comecei a me apaixonar por musical, teve uma hora que o Cláudio virou para mim, o Cláudio Botelho, e falou assim, cara, estuda musical. Aí eu fui para Broadway e fiquei vendo, vi 13 musicais lá numa das viagens que eu fiz, eu entrava na coxia, fingindo que eu era da equipe, eu ia de preto, saía entrando, cumprimentando as pessoas, até tinha um guarda, alguém lá que falava, quem é você? Aí eu pedia desculpa e saía. Aí fiz amizade com luz, entrava nos porões do teatro, chegava antes para conversar com o operador de luz. Então, assim, eu voltei com uma bagagem muito grande. Que ano isso, Paulinho? Isso já é mais tarde. Isso é 2000 e... Peraí. Isso é 2001 já. 2001, mais ou menos. E o primeiro musical que eu faço é o Avenida Q, que foi um musical... assim, que ele criou realmente um racha na luz de musicais naquele período. Eu vim com tanto tesão de A Kátia está falando que antes do Avenida Q tinha o Despertar da Primavera. Não, eu fiz outras coisas, mas eu digo, ali foi a primeira vez que ele é o divisor. Usei Moving Light, coisa... Tá. O Despertar da Primavera que ela operou, eu também usava 4 Moving Lights, achava isso incrível. E o Avenida aqui eu usei 6, que eu achava uma barbaridade usar 6 moving lights. Sabia nem o que eu ia fazer com 6 moving lights, que é o que cabia na mesa. Mas eu digo que a partir dali eu fui percebido por outros diretores como um iluminador de musical. Eu trabalhei com diretores americanos, trabalhei com muita gente nesse período e tal. E São Paulo também tinha um buraco. Então eu trabalhava com o Chaim, trabalhava com a T4F, trabalhava com a Aniela Jordan da Aventura, trabalhava com o Cláudio Botelho, trabalhava com o Flávio Marinho, trabalhava com o Tadeu Aguiar. Era uma loucura. Teve um ano que eu acho que eu cheguei a fazer uns 15 musicais, assim. E o musical é um negócio que te consome. Você fica um mês fazendo musical. É muito difícil. E fora as outras peças que eu fiz, entendeu? Então, assim, hoje, olhando as coisas que eu fiz, eu mal acredito que eu fiz aquela coisa. Teve um ano que eu fiz, acho que 60 e poucas luzes, não de musical, né? De tudo, né? E aí que eu acho que aconteceu foi isso. E nesse período, acho que o Maneco estava começando a entrar nessa coisa da arquitetura. Então ele estava iniciando essa paquera ali com a arquitetura e tal. Então tinha muito trabalho para mim. Eu trabalhava muito, muito, muito. E isso durou uns 10 anos, assim, mais ou menos. Depois, vários iluminadores começaram a entrar em musical. Ney Bonfante, Guilherme Bonfante, a própria Cibele. Eu me arrisco a fazer uns de vez em quando. Musical é um tesão. Musical é a ópera do teatro, né? É a ópera. Tem tudo ali, né, pra gente. E Paulinho, mas como que era essa relação? Porque eu acredito que você fazia musical e deveria ter estreia simultânea São Paulo e Rio de Janeiro. Era uma loucura. Foi o que o Vilmar falou. Eu só conseguia fazer isso por causa da minha equipe. Então, o meu assistente, durante a minha vida inteira, foi o meu irmão, o Júlio Medeiros, que é iluminador. Uhum. E depois do Ju, eu tive vários iluminadores como parceiros de trabalho. Então, Cláudio Martani, Francisco Rocha, todos viraram iluminadores depois. Mário Júnior, Maurício de Sena. Então, essa turma toda foi virando iluminador junto comigo. Então, quando eles vinham fazer uma assistência para mim, e eu eventualmente não podia estar e eles estavam, eram iluminadores que estavam tomando conta da montagem, entendeu? Mas na época dos ensaios da estreia era sempre eu. Então, eu tinha uma pergunta que eu acho que está meio relacionada a isso, que na verdade qual era a importância dos seus assistentes, né, nesse período do boom dos musicais e como você conseguia administrar tantas montagens ao mesmo tempo. Eu acho que você já meio que respondeu. Isso era uma loucura. Minha vida sempre foi uma loucura. Eu mal sei como eu consegui fazer durante tanto tempo, tanta coisa. Assim, eu tive uma média de 45 a 54
4 luzes por ano durante muitos anos, assim. Porque além dos musicais, eu fazia as outras coisas, né? Sim. Então, eu ganhava dinheiro no musical e fazia uma peça de alunos da Cal. E eu acho que isso é que foi incrível para mim, porque eu sempre parti do princípio de que não existe luz de musical, não existe luz de dança, não existe luz de teatro. Existe a luz do que você está vendo. Porque você pode estar vendo um espetáculo de dança que é super teatral. Você pode estar vendo um espetáculo de uma ópera que é super rock and roll. Você pode estar vendo um show que é teatro infantil, é como se fosse teatro infantil. Então você pode usar recursos que você tem numa área para outra. Por exemplo, quando você começa a fazer dança e começa a usar luz lateral, você fica querendo usar luz lateral em teatro, porque você percebe as possibilidades daquilo. Quando você Sim. faz um espetáculo mais fantasmagórico, que você tem que usar luzes de chão e fazer sombras, de repente você descobre que numa música que você está fazendo no show, aquilo funciona. E você vai ficando com a tua reserva de efeitos e de ideias num lugar qualquer do teu coração, da tua cabeça, que você nem sabe de onde você tira. Você só sabe que o refletor é para estar ali. Entendeu? A gente não sabe mais. Tem uma hora que você não sabe mais por que você levantou. É que nem quando a gente está, por exemplo, passando a luz, você está de cabeça baixa, assim, né? O diretor está ensaiando uma cena. Aí você mexe na mesa de luz, só está passando a luz para ver se está tudo acendendo, e o cara grita lá: é isso! É isso! Pô, várias vezes. É o acaso, cara. O acaso. Tem uma história do Picasso que eu amo, que é um período da vida dele que ele faz os papiers, que ele acha que ele está se repetindo, e ele fica um tempo, um ano, brincando com papéis. Ele rasga, queima, pede para alguém rasgar e fica trabalhando com aquele acaso e aprendendo a fazer uma forma através daquela forma que foi feita ao acaso. A nossa vida é totalmente feita ao acaso. É uma luz que Pois você é. nem imaginava, junta com outra, é um percentual que você não sabia, né? Então, o acaso faz parte da criação. É, eu também acho, cara. Eu já consegui fazer algumas coisas que não estavam programadas e nem pensadas, que de repente, numa passagem de luz, o cara tá passando ali, você para e se fala, sabe? Puta, o Aurélio tá falando um beijo grande, parabéns, Paulinho, e obrigado por seu caminho. Eu achei que era carinho. Não, obrigado por seu caminho. Ah, Pode ser. o Aurélio, para mim, é o mestre, né? Total, assim. E do Aurélio vem a Ana Luzia Molinari, que é uma das maiores iluminadoras do Brasil hoje, uma figura extraordinária, minha amiga também queridíssima, que outro dia até teve um encontro, num prêmio de teatro infantil, que eu fiz uma homenagem à Ana Luzia, que ela estava também concorrendo e tal, e ao Aurélio, que são a minha família de luz, né? Porque em teatro a gente forma várias famílias, né? Aí vai embora, daqui a pouco volta e tal. E o Aurélio eu considero meu mestre mesmo, total, assim. Eu considero o Neném mestre também, o Maneco mestre meu também, só que eu não tive uma relação pessoal com eles, com o Aurélio eu tive. Entendi. O Neném, por exemplo, cara, uma vez a gente fez um negócio que eram 5 iluminadores para 5 coreógrafos. E aí cada um deu seu mapa, não sei o que e tal, e marcaram o horário da gravação de luz. E o Neném virou e falou assim: não, mas eu chego mais cedo e vou gravar minha luz. E aí o cara falou para ele assim: não, mas mais cedo não adianta você vir, porque a gente não vai ter afinado ainda. Ele falou: não, mas eu gravo sem afinar. Eu falei: meu Deus, como é que o cara grava sem afinar, gente? Que isso? O que ele tá falando? E aí ele gravou mesmo sem afinar, e era uma luz toda de lâmpadas pares foco 1, riscadas, assimétricas, assim. Eu fiquei tão maravilhado quando eu vi a luz dele, era uma luz da Regina Miranda, no Teatro Municipal, que eu passei anos da minha vida, acho que até hoje eu fico tentando repetir aquela luz dele sem conseguir, porque eu sou virginiano, né, não consigo ser assimétrico, e com uma precisão absurda, assim. Então, assim, eu tive a sorte de ter acima de mim 4 gênios. Maneco é um gênio, Aurélio é um gênio, o Neném é um gênio, e Jorginho é um gênio. Então, assim, eu fiquei aprendendo vendo esses caras fazendo, né? Então, pô. Você sabe que eu tenho trabalhado hoje, eu tenho procurado trabalhar, eu acho que eu tenho uma frase comigo que é o seguinte, né? Hoje, depois de tantos anos, eu acho que teoricamente não se cria mais, né? O que a gente tem a gente tem um HD com coisas que a gente viu, com coisas que a gente fez e que a gente vai buscando ali essas peças para se encaixarem num trabalho que, enfim, teoricamente elas cabem, né? Mas é engraçado E que eu vi falando isso em 2021, porque hoje eu li uma frase do Craig que ele fala exatamente isso em 1915, eu acho. Então, assim, essa sensação da repetição, ela é humana. Ela não tem a ver exatamente com a luz, entendeu? Porque, por exemplo,
Se eu fosse fazer a luz que você, da peça que você fez do Rimavap, eu faria uma outra luz completamente diferente, entendeu? Então a criação ela não está exatamente na combinação das luzes que você viu, mas na maneira como aquela luz significa a tua relação com a peça, a tua relação de César, com a tua inteligência, com a tua sensibilidade, com o teu afeto por aquela peça. Então ela vai ser sempre única, sempre única. Ela nunca vai ser uma repetição. Entendi. Eu estou buscando hoje, eu estou buscando mais a assimetria na minha vida como iluminador do que a simetria. Então, eu estou tentando fazer esse estudo de colocar aquela luz que seriam fundamentais, né, aquela que a gente chama de fundamentos básicos, talvez, focos e tal, de uma outra maneira. Entende? Acho tão bonito quando a gente vê um iluminador falando de períodos que ele está vivendo, sabe, de estudos que ele está fazendo, assim. Quando eu vi a palestra da Cláudia de Bem, eu percebi assim o quanto a gente é filosófico o nosso trabalho, assim, sabe, César? O quanto a gente, quando vai estudando luz, ou vai estudando cenografia, ou vai estudando teatro, a gente cada vez mais entra no campo do pensamento e do sentimento artístico. Então, eu sempre falo para a turma assim que está começando, que a melhor coisa é você estudar teatro, vai estudar literatura, vai se aculturar. Porque o que nos mantém vivos como artistas é a cultura. É a nossa capacidade de olhar para trás, de olhar para um agente cultural que está rolando agora. É você ver um menino da periferia dançando passinho. É você, no mesmo dia, estudar Meyerhold, entendeu? E de noite você está conversando com um diretor que está saindo da Cal, sabe? Assim, então, a nossa vida ela é feita de informação permanente, assim, né? Pois é. Então, eu tenho buscado muito isso. Eu tenho hoje a minha base de pesquisa, de estudo, está muito voltado para essa coisa da assimetria e tal, assim. E tenho estudado muito cromoterapia, né? É ótimo. Eu adoro, cara. Eu adoro quando a gente entende que luz é tudo que acende, assim, porque tem muita coisa, né? Você pode estudar os elementos, você pode fazer coisas, você pode criar máquinas, você pode fazer misturas, você pode misturar refletor com lâmpada. Por exemplo, toda vez que vou ver uma luz do Renato Machado, o Renato, ele veio bem depois de mim. O Renato, ele era namorado da Doris Hollenberg, ele ia nas peças assistir, e ele sempre era muito curioso, perguntava como é que eu tinha feito isso, como é que eu tinha feito aquilo, não sei o quê. E um dia eu encontro o Renato montando luz para o Aurélio. O Renato foi assistente do Aurélio muito tempo também. E o Renato, ele tem essa coisa da pesquisa dos equipamentos, das luminárias, das luzes de neon, de coisas que ele manda fabricar, dos tubo LEDs, sabe, dos gobos que ele manda desenhar. Então eu acho que é muito bonito esse estudo que extrapola o refletor, sabe? Eu sou de uma geração que a gente fez de um tudo com PC sapão. Quem tinha elipsoidal era rico. Só tinha dos 4 aqui no Rio, tinha dinheiro para elipsoidal. Então eu pirava no PC sapão. Era um refletor ruim, mas que a gente enlouquecia. Eu botava papel laminado no parabólico para dar mais brilho, botava uma lente grudada na outra para fazer um foco mais fechado, e se você puxasse tudo, você via o filamento. Então, se você botava de contraluz, fazia raios. A gente não tinha dinheiro para gobo. A gente botava papel cartão assim, fechando de um lado e de outro, aí ficava só um risquinho, e se você fosse fechando, fazia uns riscos assim, ou assim, sabe, na transversal. E era isso, cara. E eu vi Aurélio, Neném e Jorginho e Maneco fazerem tudo que você imaginar, fazer musical, fazer comédia, fazer tudo que você imaginar com PC Sapão. E era genial, cara. Era genial. Cara, eu cheguei uma vez para fazer uma luz aqui no Sérgio Cardoso, que isso já deve ter feito, luz do Sérgio Cardoso, né? E aquela sanca lá em cima, longe, pé direito, né? Lá na casa do caramba. E aí eu fico imaginando, né, cara, os caras, para fazer uma geral aqui, você vai precisar pelo menos, sei lá, 18, 16 foco 2. Pô, os caras faziam geral dali, bicho, com PC sapão e ficava incrível, cara. Eu não sei te explicar isso, cara. É porque se a gente visse hoje, a gente ia achar muito, muito ruim. A gente ia achar a luz muito fraca. A luz era muito amarelada. O que acontece é que a nossa vista foi se acostumando a luzes muito fortes. Por exemplo, a luz do computador, ela devia ser proibida, porque ela é uma luz muito forte.
nos nossos olhos, né? Muitos iluminadores têm problema de visão, têm descolamento de retina. Eu, por exemplo, nunca olhei para um refletor na vida, porque me disseram que dava descolamento de retina. Eu sempre afino a luz de costas para o refletor, né? Ó, isso daqui é resultado de olhar muito para refletor. E É, agora eu afino de costas. eu acho que é isso. A plateia foi se acostumando a uma luz mais forte. Quando entraram as lâmpadas pares, os iluminadores enlouqueceram. Era muito mais forte. Ela é 4 vezes mais forte que um PC. Então todo mundo começou a usar a lâmpada par. Então quando a gente voltou para usar PC para fazer foco, alguma coisa, os diretores reclamavam, achavam que estava escuro. Não era escuro, é que a íris não dava tempo da íris acostumar, entendeu? E aí os PCs foram saindo de linha, a Telem começou a fazer aqueles outros PCs, os PCs ADBs, aí os elipsoidais começaram a entrar no mercado. E aí você vai se acostumando com um tipo de luminosidade, você não consegue voltar para trás, entendeu? É muito difícil. Eu acho que alguém falou, eu não me lembro agora, em uma das lives aqui, alguém falou. O Neném falou sobre... Quando é que a gente Hã? começou a ficar cego? Quando a gente começou a ficar surdo. Eu acho que foi o Neném que falou, né, que com o passar do tempo os produtores começaram a ficar cegos e Surdos. surdos, né? Eu acho que você agora definiu, acho que você respondeu isso agora. Foi isso. Foi E isso. Paulinho, olha só, a gente tem mais 19 minutos e tem duas coisas interessantes que eu acho que é muito legal a gente falar. Que assim, de 2 anos para cá você partiu para outras aventuras no cenário da cultura, né? E você chegou a produzir 3 espetáculos, né? Então, Bailemos, Emilinha e Solteira, Casada, Viúva e Divorciada. Por que você decidiu produzir? O que te levou para a produção? Cara, eu vou te dizer que eu acho que eu tenho o espírito mais de produtor do que de iluminador, para ser bem sincero. Apesar de eu ter tido uma carreira que eu amo como iluminador, o meu desejo foi sempre ser um agitador cultural. Assim, passei a vida inteira nessa. Só que eu me apaixonei muito por luz, eu fiz grandes amizades e eu jamais teria tido contato com esses diretores incríveis que eu tive se eu fosse só produtor. Então teve uma hora que eu decidi na minha vida que eu ia me manter como iluminador. Mas agora eu tô com 54 anos, assim, então de 2 anos para cá eu falei, cara, tá na hora de eu começar a fazer coisas que eu sempre quis fazer. Então eu comecei a dividir meu tempo tentando fazer menos luzes e produzir. E aí eu produzi essa peça, então Os Bailemos, que é uma peça argentina. Deu uma travada aí, ó. Travou. Ficou escuro aqui para mim. Não, travou. Eu acho que ninguém escutou o que você falou, porque voltou agora. Tá, o Então Esses Bailemos foi esse diretor argentino que eu trouxe, né, para o Brasil. O Emilinha e o Solteira, Casada, Viúva, Divorciada são espetáculos com a Estela Maria Rodrigues, que é a mãe do meu primeiro filho, atriz, né, e cantora. E eu produzi 2 espetáculos para ela, assim, pela amizade que a gente tem, pelo carinho que a gente tem um pelo outro. A gente já estava com vontade de produzir alguma coisa juntos e tal. E foi incrível, foi uma experiência incrível. Todos os espetáculos foram bem, foi muito legal, equipes maravilhosas. Direção do Emilinha, da Sueli Guerra, que também foi minha companheira, vai arrastando as ex-mulheres, né, para a vida. Minhas amigas, melhores amigas, assim, na vida, né. Então, Eu Solteira, Casada e Viúva é e o quê? Divorciada. É o quê? Quem dirigiu Solteira, Casada, Viúva e Divorciada? O Alexandre, o Alex, Alexandre, ai que vergonha, eu tô nervoso um pouco, eu vou esquecer o nome dele. Ai meu Deus, alguém me ajuda aí por favor. Contini, Alexandre Contini. Tá. Ai que vergonha, ele é muito meu amigo, ele vai talvez fique chateado um pouco de eu ter esquecido, mas é que eu tô um pouco nervoso. E você criou a luz dos 3 espetáculos que você produziu ou você preferiu passar para alguém fazer? A do Então Se Bailemos não, foi uma luz que veio de lá, eu só reproduzi aqui. Tá. E aí fiz outras coisas, né? Eu fiz a Festa das Luzes da Mata Atlântica, que foi Então, o que é essa Festa das Luzes? A Festa das Luzes, ela tem origem em Lyon, né? Aquela grande Festa das Luzes de Lyon, e já tem ela espalhada pelo mundo inteiro. Só que essa Festa das Luzes que a gente criou, eu, a Cristina Braga e o Ricardo Medeiros, que são donos de um espaço ecocultural lá em Vassouras, chamado o Anaetê, nós 3 criamos uma Festa das Luzes na natureza. Então a festa acontece no alto de um platô de uma montanha.
Então eu convido iluminadores, cenógrafos, artistas plásticos para expor trabalhos, criar trabalhos na natureza. Então lá é incrível, é um lugar lindíssimo, parece Inhotim, assim, é bem menor que Inhotim, mas é lindo, enorme. E aí você sobe, tem um labirinto da música, que é um espaço todo de obras em relação à música, que eu ilumino também. Aí tem um anfiteatro, onde tem os shows, que a gente faz shows lá. E depois tem esse platô, onde ficam essas obras. Aí eu ilumino tudo, eu ilumino as árvores, eu ilumino um sapezal, as obras ficam espalhadas. Então nós já íamos agora para a terceira edição. No primeiro ano nós colocamos 1.400 pessoas e no segundo ano 4.400. E agora a gente estava com a expectativa de botar 7.000 pessoas lá. Então, é pena mas tinha algum patrocínio, algum subsídio? acabou de conseguir o primeiro patrocínio da Localiza, só que agora com esse negócio do coronavírus, a festa vai passar para o ano que vem, né? Entendi. E tem aqui também, Paulinho, a Nave de Luz. Que é isso? A Nave de Luz é um projeto que eu inventei, que ainda não foi realizado, mas é um projeto que é como se fosse um circo multimídia. Você imagina um domo com projeção 360 graus, o público fica em cadeiras móveis, né, que eles podem se movimentar pelo espaço, os atores também se movimentam pelo espaço, e tem projeção o tempo inteiro. E a ideia é a gente fazer clássicos da literatura brasileira. Então a gente vai começar com Machado de Assis. Então a ideia é você montar uma tecnologia de ponta com literatura clássica, para incentivar a leitura. E aí você tem uma apresentação desse autor em vídeo, né, com os atores que estão espalhados, e depois você tem contos desse autor, ou um romance, aí cada espetáculo vai ser dirigido e encenado por grupos diferentes, né? Putz, que incrível isso, cara. Incrível. E a ocupação solar? A ocupação solar eu resolvi realizar um sonho, ir lá no Teatro Solar de Botafogo, que também é do Leonardo Franco. O Leonardo Franco aparecendo 3 vezes na minha vida, porque é meu amigo há muitos anos. Eu peguei uma salinha no Solar de Botafogo, uma pequena sala, reformei a sala, junto com o Boy Jorge, com alguns amigos que me ajudaram muito, a Isa Maia, a turma que ficou lá comigo, Kessia Fernandes. A gente pintou a sala, ajeitou a sala, e a gente começou a fazer uma ocupação com shows, com peças de teatro, com eventos, com debates. Aí a gente já fazia aula, só que na segunda semana veio o coronavírus. Então eu interrompi e eu vou esperar para ver o que vai acontecer, para ver se eu retomo ou espero mais um pouco. Entendi. E tem o livro, que é o seu livro, a Dramaturgia da Luz, né? É um livro que eu estou fazendo com fotos do meu trabalho, né, desses 35 anos, e com textos e pensamentos desses grandes encenadores do século XX, né? Então vai estar todo mundo lá, cara. Irene Muschini, Piscato, Tadeusz Kantor, Meyerhold, Stanislavski, Brecht, enfim, todo mundo lá, Bob Wilson, Gerald Thomas, pensamentos, ideias, conceitos, né? Coisas que eu mesmo pensei, que eu escrevia. Entendi. E, cara, assim, a gente tem um tempinho ainda, eu acho que tem mais 12 minutos, talvez. E uma coisa que eu acho... Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não, é uma pergunta minha para você mesmo. Como que funciona, como que você pensa, como funciona a sua metodologia de trabalho? Da primeira leitura à entrega da obra na estreia. Basicamente eu dividiria assim, eu tenho um momento que eu vou totalmente como espectador, eu não levo nem caderno, nem celular, nem nada, quer dizer, não uso, né? E tento me conectar com aquele espetáculo como espectador, entendeu? Às vezes isso acontece em um ensaio só, às vezes em 2 ensaios. Às vezes até mais, se tiver tempo de assistir e tal, eu assisto 2, 3 ensaios sem anotar nada. Essa conexão é a única que eu tenho que vai me fazer ficar ligado ao espectador lá na frente, que só vai ver o espetáculo uma vez. Só vai ter uma impressão. Se eu não tiver uma impressão, alguma coisa que me toque, às vezes é o tema, às vezes é um ator, às vezes é a linguagem, às vezes é uma coisa que o diretor te fala, às vezes é a função daquele espetáculo. Entendeu? Porque um iluminador, ele não é um artista plástico, ele não fica fazendo a obra dele. Então, às vezes, você faz um espetáculo que até você mesmo, como espectador, não iria ver, ele não é do teu agrado como espectador. Mas você, como profissional da luz, como iluminador, precisa ter uma conexão humana com aquilo. Então, eu acho que a melhor coisa é pensar para quem esse espetáculo é feito. Ele está sendo bem feito para quem ele é feito?
Então vamos entrar nesse canal. E isso abre a tua cabeça, o teu coração para o gosto do outro. E isso é o grande lance do teatro, é a existência do outro, sabe? E acho que é esse aprendizado que a gente tem, de ouvir o outro, abrir a escuta, abrir o teu peito, parar com o preconceito. O grande lance dos iluminadores é a perda do preconceito. Porque quando você tem preconceito, você não consegue fazer luz, não consegue fazer figurino, não consegue nem atuar, entendeu? Então, assim, tem esse momento. Depois tem um segundo momento que eu vou fazer uma decupagem técnica. A decupagem eu vou anotar, eu vou fazer uma espécie de pré-roteiro. Então eu vou anotar todos os momentos que eu acho que cabem movimentos de luz. Esse pré-roteiro, lá na frente, vai virar o roteiro. Mas nesse momento, eu me permito anotar o que eu quiser. Eu anoto palavrão, eu anoto adjetivos, eu falo bonito pra caramba, eu falo o que eu quiser, eu anoto ali. E anoto a posição dele, eu anoto uma coisa que o figurinista me disse, anoto uma observação que o coreógrafo fez, anoto uma coisa que o diretor falou. Então tem a deixa e tem um monte de coisinhas escritas embaixo da deixa. Essas coisinhas vão me servir para gravar a luz lá na frente, se eu tivesse o vídeo da peça. Porque eu, particularmente, não gosto muito de usar vídeo. Tem muitos iluminadores que... Agora, então, com esse negócio de 3D, o cara... Eu adoro. Vídeo, eu não sou dessa turma. E tem uma particularidade que é o seguinte, eu fiz uma luz ano passado, um musical da Aventura com o Vilmar no Rio de Janeiro. Linda luz, linda luz. E alguém falou, eu não me lembro agora, alguém falou, acho que foi o menino que operou lá, esqueci o nome dele agora, desculpa. O menino que trabalha no teatro lá, no Riachuelo. Eu esqueci também. Enfim. Cara, eles falaram que assim, é surreal ver você gravando luz na Volite. O ensaio tocando, você manda tocar o ensaio e, cara, você tá lá gravando e você não se perde, assim, é surreal. Eu não consigo fazer isso, cara. O Ale, o Vilmar lembrou aqui, Ale, desculpa. Ale. Cada um tem um jeito de fazer. Essa história da Volite perto do palco, eu vou te falar da onde por que eu acho que isso é legal. Primeiro, porque você fica perto do diretor. Você fica perto das pessoas. Porque eu acho que o iluminador, uma das coisas que mais deixa nervoso o iluminador é que ele fica imaginando o que o diretor quer. Eu acho que o iluminador não é um adivinhador. Você tem que conversar, você tem que ouvir o diretor. Quando você vai para fazer a luz, essas conversas já têm que ter existido. Você tem que saber o que ele pensa, o que o coreógrafo quer, o que é a peça, o que os atores estão sentindo, quem é aquele autor. Você já tem que estar imbuído dessas informações todas. Fazer luz não é adivinhar a luz. Fazer luz é concretizar uma coisa que você vai construindo. Então, quando eu vou para o ensaio, todo mundo que está envolvido já sabe que eu sei o espetáculo. Todo mundo já sabe que eu sei as deixas, que eu sei o que acontece, que eu estou tão instruído quanto o diretor, que eu estudei aquilo ali que eu estou fazendo, que eu tenho capacidade de debater com o cenógrafo, com o figurinista, com o maquiador, sobre qualquer coisa que esteja acontecendo. Você é o diretor de fotografia da peça. Então você tem que ter informação que o diretor de fotografia tem para um filme. E aí eu boto a mesa perto do palco e eu me coloco como se eu fosse um ator para o diretor. O ator, quando chega numa sala de ensaio, ele não fica... O diretor fala assim... Fica lá no fundo. Aí ele fica, por quê? Tem até atores que fazem isso, mas o normal, cara, é o ator fazer o que o diretor quer. Vai, se abaixa, agora faz em pé a cena, agora tira a camisa, vamos tentar fazer nu, vamos tentar sair correndo nessa cena. Cara, não deu certo nada disso, amanhã a gente vai tentar de novo. Eu acho que a gente, como iluminador, tem que ser assim pro diretor. Você bota uma luz, o cara não gostou, faz outra. Não gostou, faz outra. Desapega. Entendeu? Por quê? Porque aquilo é uma construção feita do mistério. A luz, ela está no mistério, ela não está na solução cartesiana. Se eu botar uma luz de frente, uma luz de contra, vai ficar bonito. Pode até ficar interessante visualmente, mas pode estar atrapalhando o ator. Eu vou contar uma última história aqui que mudou a minha vida como iluminador. Foi o seguinte, uma vez eu fiz um show da Bethânia, acabou que eu nem contei essa história. Era o Fonzerato, o diretor, não? Era. Porque essa história é uma história que tem a ver com tudo na minha vida. É porque com 18 anos, eu fui ver um show da Bethânia. Vou contar bem rápido, então. Eu fui ver um show da Bethânia. E vi a luz do show no Teatro da Praia. Você tem 6 minutos para contar essa história. Está em 1 minuto. Fiquei maravilhado. Não, demora. Voltei para casa e comecei a fazer luz das peças de teatro amador que eu fazia. Foi aí que eu comecei. Eu não sabia que existia luz artística até os 18 anos. Comecei a fazer a luz das peças lá que eu dirigia, que eu atuava e tal, não sei o quê. Passa um tempo,
Aí eu fiz O Futuro Durou Muito Tempo, aquela peça que eu falei com o Rubens Correia. Aí nós fizemos no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo. No final da peça, eu estava arrumando as coisas para ir embora, e o Rubens me chama no palco e fala assim, Paulinho, tem um cara aqui querendo falar com você, elogiando muito a Luz, e fala direto com ele, não vou ficar eu ouvindo, vem cá. Aí eu cheguei no camarim, era o Falzerap. Aí, aí eu fiquei tão nervoso, tão envergonhado, que eu não consegui falar nada, eu fiquei em silêncio, e agradeci a ele e tal, fui embora. Quando eu cheguei no Rio... Ó, o Vilmar tá pedindo para abrir mais uma de meia hora. Se você topar, a gente abre. Acabar, é um minutinho só. Aí eu falei, cara, que coisa jeca, eu tenho que falar para ele que ele foi o cara que me fez fazer Luz. Aí eu cheguei no Rio e escrevi uma carta para ele. Aí falou, contando, quando eu tinha 18 anos, não sei o que, mandei a carta para ele, pro Falzerap. Aí ele me mandou uma carta de volta, falando, olha, eu já acompanho teu trabalho há muito tempo, eu vi isso, vi aquilo. Aí eu vi que ele realmente acompanhava o meu trabalho, já há um tempo, e eu queria te chamar para fazer um showzinho. Aí o showzinho era um show da Bethânia. Louco, né, cara? Aí eu fui fazer o show da Bethânia. Bom, pois bem, agora eu vou pular para outra história. Aí um dia eu estava operando a Luz da Bethânia, ainda meio gravando, ajeitando a luz e tal. Aí já tinha uns 40 minutos de espetáculo, e eu olhei para ela e ela tinha mudado de roupa. Aí eu falei, caramba, quando que essa mulher mudou de roupa? Eu não vi ela mudar de roupa, eu achei que eu estava olhando para ela. Tal, assim. Quando terminou o show, eu me toquei que eu não tinha visto ela trocar de roupa, porque eu não estava olhando para ela, eu estava olhando para a luz. Estava olhando para o que eu fazia. E ali eu tive um baque emocional enorme e comecei a entender que o público olha primeiro para o olho do ator, depois para a cara do ator, depois para o corpo do ator, depois para o entorno do ator e depois para os outros elementos maiores. Existe uma hierarquia do olhar, uma hierarquia do interesse. E comecei a tentar fazer Luz olhando para o olho do ator, para o que ele está fazendo, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. E tentar criar uma relação entre a luz e a interpretação. E eu acho que o meu trabalho é muito, muito pautado por isso. Cara, que incrível essa história. O Felipe Antelo já tinha me falado isso ao vivo, e ele falou aqui que você chegou num espetáculo, você perdeu 200 cenas, e em um dia você refez tudo e ficou incrível. Foi o Kiss Me Kate, né? Kiss Me Kate. Ele estava lá. Quer falar isso, não? O que aconteceu? Foi uma tristeza, cara, porque todo dia que eu ia embora, o rapaz do teatro gravava a luz para mim, ele dava aquele shift update, né? Eu deixava para ele fazer. Aí a luz estava quase toda gravada e ele não fez. Aí perdi a gravação toda. Caraca, velho. Aí eu gravei tudo. Naquela tarde eu gravei tudo de novo. Cara, e aí para terminar, a gente tem então, sei lá, mais 2 minutos aqui. O que você deixaria de incentivo para quem está começando? Eu acho que quem quer fazer luz é porque quer fazer arte. Então você tem que estudar como qualquer artista. Você tem que se entender como artista. Independente se você vai fazer uma opção por operar luz, operar canhão, ou ser iluminador. Eu chamo todas as pessoas da minha equipe de iluminadores. Todos, para mim, são iluminadores. São pessoas envolvidas com luz. Então, eu acho que você tem que estudar como um homem de licenciatura de teatro, de artes, entendeu? Aí pode ser o caminho que você quiser. Você pode fazer artes plásticas, pode fazer teatro, pode começar pelo caminho que você quiser. Agora, para você ser um homem do palco, você tem que estudar as coisas do palco, estudar a história do palco. Eu estou estudando muito agora por conta do livro. Estou lendo agora, por exemplo, a dissertação da Cibele Forjaz, e é muito emocionante quando você vê aqueles caras pela primeira vez descobrindo. Tem a coisa do Sabatini, que ele inventou aquelas cúpulas, né, maquinadas para descer em cima da vela, que é a primeira resistência. Então é tudo de uma beleza. Luz é uma área de uma beleza tão grande que a gente tem que ficar à disposição dessa beleza. E a melhor maneira de você ficar à disposição da beleza é você estudar, é você se preparar como artista. E não imaginar que o artista é simplesmente um cara que cai um negócio na cabeça dele e ele passa a saber fazer. Entendeu? O artista é um homem que busca, que estuda, que tem medo, que chora, que fica nervoso e que não sabe. Então, quando você não sabe, você tem que tentar saber. Pô, Paulinho, cara, esse papo foi incrível. Eu acho que ele passou de um papo de luz para um papo da história, né, um pouco da história da arte, um pouco da história do teatro, e você faz parte dessa história, né? Obrigado. E aí, ó, tem 27 segundos que vai cair e eu queria te agradecer e falar para você que eu vi muitas coisas sua e que me inspirei em muitas delas.
e que para a gente é uma honra ter você com a gente e continue com a gente. Tenho mais 10 segundos e queria te deixar um beijo e essa live vai ficar salva e vai para o canal do YouTube. Obrigado a você, obrigado ao Vilmar. Vilmar é meu parceiro, meu amigo.